eu coloquei um tema aqui, a alegria da obediência. Sabia que quando você obedece uma ordem de Deus, ou uma orientação de Deus, uma instrução de Deus, quando você obedece, virá sobre você uma alegria sobrenatural. Porque a obediência atrai coisa boa. A obediência traz alegria, traz vitória, traz um senso de dever cumprido. Isso se aplica em obediência em todas as normas. Ok? Então, eu quero, baseado aqui em Lucas, que a gente já explorou bastante esse texto esses dias, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, que fala ali daquela pesca sobrenatural, da pesca maravilhosa, quando Jesus estava ali chamando os seus primeiros discípulos, e entre eles havia ali vários pescadores. No verso 3 de Lucas 5, verso 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus utilizou o barco de Simão Pedro aqui. Então, eu coloquei aqui alguns subtítulos aqui. Por exemplo, obedecer a Deus pode exigir que façamos algumas coisas que parecem insensatas. Entendeu? Por exemplo, Pedro aqui, o apóstolo que se tornou discípulo e depois apóstolo, o Pedro era um homem hábil pescador, que conhecia os melhores locais para a pesca. Ele entendia dos melhores horários e condições para essa atividade de pesca. Então Jesus, um pregador, vamos assim dizer, itinerante, né? Cumprindo a sua missão, e carpinteiro, né? Aproxima-se do experimentado homem do mar e diz: vamos pescar. Vamos pescar. Interessante que, se Pedro tivesse pensado assim, vamos supor que Pedro tivesse pensado, ele com certeza é um ótimo pregador, mas o pescador aqui sou eu. Pensa bem. Pescamos a noite toda e não conseguimos pescar nada. Fomos à pesca e não conseguimos pescar nada. E além disso, ele diz, é meio-dia, o pior horário para lançar a rede. Porque ele era um pescador profissional, ele poderia ter pensado isso, ele poderia ter questionado a Jesus. Mas agora Jesus chega e diz: Pedro, lance a rede, volte ao mar. Pedro decidiu obedecer. Está escrito aqui em Lucas 5:5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, ou seja, nada pescamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então Pedro decidiu obedecer. E como resultado da sua obediência, ele experimentou uma grande demonstração do poder divino. Então, meu amado e minha amada, a nossa obediência a Deus nunca deve ser baseada no fato de alguma coisa parecer racional. Tem gente que quer obedecer usando a parte racional. Nem sempre a fé vai ser racional. A fé ela é inteligente. Mas quando você fala, eu acredito, mas tem que ser assim, 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 assim do meu jeito. Nem sempre Deus trabalha desse jeito. Nem sempre vai ser do meu jeito. Nem sempre vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus tem que ter a partícula da fé, de crer, de acreditar. Então, se Pedro fosse analisar racionalmente, ele ia falar o que eu acabei de falar e vou repetir. Ele poderia dizer: mestre, a gente ficou a noite inteira pescando. O senhor está falando com um pescador profissional. Ele não falou assim, mas quantos de nós não falamos isso? Hã? Senhor, não é bem assim. O negócio é assim, assado. Amado, ou crê ou não crê. Entendeu? Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Com isso, não quero afirmar que Deus sempre ultrapassa o senso comum. E sim que muitas vezes o que Ele quer de nós
pode não nos parecer sensato, ou pode não combinar com nossas ideias pré-concebidas. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem não acredita nas promessas de Deus, que eles não entendem isso daqui de jeito nenhum. Isso que eu estou ensinando, se o Espírito Santo não iluminar a mente da pessoa, ela não vai entender. Entendeu? É isso. Então, questões espirituais tem que estar perguntando para o Espírito Santo de Deus. É ele que vai fazer você entender. Compreende? Outra coisa importante, aí nós encerramos. Quando obedecemos a Deus, nunca ficamos desapontados. Por causa de sua experiência em pesca, no caso de Pedro, Pedro, sem dúvida alguma, presumiu que as instruções de Jesus seriam a mesma coisa que perder tempo, esperando não ver nada acontecer. Às vezes você já não pensou? Vou desistir, acho que não é para mim, não vai dar certo. Mas Deus está falando, vá de novo, comece de novo. Talvez você faliu na sua empresa, talvez você quebrou a sua empresa, talvez você está tendo que pagar dívidas agora, coisas que aconteceram. Mas isso não pode te paralisar. Volte à luta, volte à pesca, volte à batalha. Entendeu? Compreendeu? Agora tem um detalhe. Quando eu concordo com aquele simples pedido de Jesus, ou quando Pedro concordou com Jesus, Pedro foi dominado por aquele mover que Deus proporciona. Então, meus amados, nós, eu e você, nós como Pedro, devemos reconhecer que obedecer a Deus é sempre a mais sábia das atitudes. Jesus transformou um barco vazio num barco bem cheio e teve que chamar o segundo barco. Com Deus é assim. O segundo barco, 2 barcos foram cheios de peixes. Ele também pode tomar o nosso vazio, seja ele relacionado às finanças, relacionamentos ou uma carreira ou um ministério que Deus te deu, e mudá-lo para algo esplêndido e próspero. Creia nisso. E a conclusão? Talvez você esteja hesitando em obedecer, porque tem medo das consequências. Lembre-se, amados, lembrem-se, o mesmo Deus soberano e onipotente que mantém seu coração batendo e os seus planetas girando em suas órbitas é mais do que capaz de lidar com as circunstâncias de sua obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria, graça, força, e aproveita bem. Deus tem o melhor para nós. E Jesus é isso. Deus deu o seu melhor. Jesus Cristo, Ele veio para salvar a humanidade. Jesus Cristo, Ele veio para salvar, para libertar, para restaurar. Ande nesta fé. Ande na fé. Creia, acredite. Que Deus te ilumine. E um grande abraço a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.